De 2008 até 2019, nós vimos uma saga absurda nos filmes da Marvel. E lá nós vimos um tirano cósmico, o Titã Louco Thanos, que sem dúvida alguma se tornou de lá pra cá um dos maiores vilões de toda a história. Não só da Marvel e sim do cinema em geral, já que muita gente já compara o impacto que o Thanos teve com os grandes e maiores vilões da história, como Darth Vader ou até mesmo o grandioso Coringa do Heath Ledger. E agora que a história do grande Titã Louco se encerrou na Marvel de vez, o plano original do CM de lá pra cá era fazer uma história focando no grande vilão temporal, Kang, o Conquistador. Ele seria o vilão principal da saga do multiverso, a nova saga do CM, né? Porém, infelizmente, aconteceram fatos polêmicos demais envolvido com o ator que estava sendo escalado para ser o Kang. Então, a Disney foi obrigada a demitir ele. Isso não resultou em apenas consequências para o ator, e sim para toda a Marvel, na verdade, já que toda a Marvel foi afetada, já que tiveram que mudar tudo. E pelo jeito que eles decidiram, foi estender um pouco mais essa saga, já que agora, pelo que parece, pelos que os boatos indicam, a Marvel vai focar mais em um outro lado das suas histórias, em um grande outro vilão dos quadrinhos. Esse vilão sendo o Rei de Manhattan, o homem que com uma ligação pode fazer literalmente tudo acontecer dentro de Nova York. Seja apagar alguém da história, apagar alguém da face da terra, apenas com uma ligação a pessoa nunca existiu. Ou simplesmente se tornar o novo prefeito de Nova York em segundos. Esse homem já foi apresentado antes e ele só pode ser descrito como um psicopata, mas não um maníaco, tá? Não como o Coringa ou Carnificina, não. Esse cara é o mais próximo que a Marvel tem de um mafioso total. Mais próximo que a Marvel tem do Don Corleone, de O Poderoso Chefão. Um homem mau e sem limites quando se trata de negócios, porém, um cara que segue um código moral. Um homem orgulhoso e muito bruto. Um cara tão bruto que jamais será mostrado tendo medo, não importa de quem seja. Não importa se o cara for até mesmo um deus asgardiano. O máximo que ele vai conseguir tirar desse cara vai ser o mínimo respeito. Esse é um homem que sozinho alcançou o topo do submundo do crime de Nova York. O homem que sozinho tornou-se o rei do crime, Wilson Fisk. Pelo que indica, ele irá receber um grande destaque agora na Marvel. Ele vai ser praticamente o grande foco da Marvel a partir de agora, sendo descrito pela própria Marvel como sendo o equivalente do Thanos para as histórias de rua, ou seja, para as histórias urbanas, tipo Homem-Aranha, Demolidor, essas histórias mais pé no chão, sabe? E já que agora com a série da Echo, eles praticamente confirmaram que o Wilson Fisk, o rei do crime, vai ser o grande próximo vilão da Marvel. Então hoje eu decidi trazer a vocês um vídeo simplesmente mostrando quem é esse vilão, apresentando quem é realmente esse personagem incrível das HQs, das histórias da Marvel. Ele não é apenas forte, ele é o vilão que apenas com o poder da sua palavra, carisma e principalmente influência consegue ser poderoso bastante para precisar de vários heróis ao mesmo tempo para conseguir lutar com a sua organização. E não qualquer herói, e sim apenas os mais bravos dos bravos das ruas, como o Demolidor, o Homem Sem Medo, o Homem-Aranha, até mesmo o Justiceiro, que não precisa nem de título para vocês saberem que é bruto, né? O Rei do Crime foi criado originalmente pelo próprio lendário Stan Lee, junto com John Romita, para ser um mafioso. No começo ele seria apenas um simples chefão do crime, inimigo do Homem-Aranha, mas com os anos e as histórias se passando, Wilson Fisk se tornou muito mais que isso. O talvez vilão mais poderoso de toda Nova York, pelo menos em influência, tendo influência em quase tudo que acontece na cidade que nunca dorme. Já que eu mencionei da criação do Wilson Fisk, vocês sabiam que a aparência do Rei do Crime foi inspirada num ator da época do Stan Lee, mais especificamente no lendário ator da época dos filmes de máfia, Sidney Greenstreet. Já para sua personalidade e trejeitos, os seus criadores decidiram se inspirar em uma pessoa mais real. Não um personagem ou um ator, e sim um homem que comandou todo o submundo do crime durante a década de 1920. O grande mafioso conhecido por todo o mundo, Al Capone. O talvez rei do crime da vida real. O homem que criou um império
de crime graças à lei seca da época, um império quase incomparável até os dias de hoje. Além de ser reconhecido pelo seu poder e influência, outra coisa que marca muito esse personagem, o Fisk, é o seu tamanho, né? Apesar dele parecer gordo, inclusive ser zoado pelo Homem-Aranha todo o tempo por conta disso, o nosso amigo Wilson, na verdade, não é gordo, e é sim, na verdade, um dos maiores e mais musculosos homens que existem em todo o planeta da Marvel, sendo o ápice do pico que um humano consegue atingir de massa muscular, podendo alcançar um nível que nenhum outro homem praticamente na história já alcançou, e sem soro do super soldado, tá? Ele é tão musculoso, mas tão musculoso que o músculo fica até mesmo parecendo gordura. Ou seja, apesar de parecer um obeso mórbido, na realidade, Wilson Fisk é um dos maiores strongmen que a Marvel tem, se não o maior. Além do treino físico que ele passou desde a infância, o Rei do Crime também passou por um treinamento mental. Todo tipo de treino intelectual que ele pôde fazer, que ele pôde passar, que era possível passar, ele passou. Desde livros a jogos mentais e tudo que você puder imaginar. A nível que o Wilson Fisk se tornou um homem perfeito. Ele não é apenas o ápice da força física, também é o ápice mental que um ser humano consegue alcançar, sendo tão inteligente quanto ele é forte. Graças à sua infância traumática e dolorosa, o Wilson teve motivação bastante para sair de um simples garoto maltratado e pobre para sozinho se tornar o dono e chefe de praticamente todo mundo criminoso de Nova York. Como eu disse no começo do vídeo, o Wilson Fisk é sim um psicopata e não deve ser confundido. Ele é do mal e ele é perigoso. Ele não tem ressentimento nenhum em matar pessoas ou usar elas de milhões de formas possíveis para alcançar seus objetivos, como é muito bem mostrado na série da Echo, inclusive. Porém, ele não é um monstro insano como o Coringa ou o Carnificina, como eu disse antes. Afinal, ele, acima de tudo, é um homem apaixonado pelos seus códigos morais e, acima de tudo, apaixonado pela sua mulher e esposa Vanessa, sendo esse amor a possível maior fraqueza que o Fisk tem. Apesar que nos quadrinhos, mesmo ele tendo essa fraqueza, essa pequena fraqueza, ela não é tão absurda como ela é nas séries e filmes. Por exemplo, na série da Netflix do Demolidor, o Rei do Crime praticamente fica totalmente indefeso quando a situação envolve a Vanessa, ao ponto dele literalmente se render pro Matt Murdock. Cara, eu fico incrédulo quando eu vejo isso. Mano, cara, não dá pra... Isso é a única coisa que eu não curto naquela série. Não dá pra ver o Rei do Crime das HQs fazendo aquilo, implorando daquele jeito, humilhado, indefeso. Não. Aquilo é muito distante da figura de Wilson Fisk. O máximo que eu vejo correndo naquela situação seria o Wilson se estressando um pouco e se abalando por alguns minutos, mas só isso. Talvez seria até muito para ele. E agora que você já conhece a mente de quem é o Rei do Crime, me deixa apresentar para você o quão absurdo ele é. Vocês conhecem o Sexteto Sinistro, certo? O grupo composto pelos maiores vilões do Homem-Aranha, Dr. Octopus, Homem-Areia, entre outros. Então, se eu te dissesse que em algumas histórias, até mesmo esses caras, esses super vilões, esses meta-humanos de grau de destruição de cidades inteiras, uma destruição absurda, até mesmo eles precisam pedir permissão pro Rei do Crime para realizar seus atos, pelo menos para atuar na área dele, né? Esse é o nível do Rei do Crime, esse é o nível de influência do Fisk. Tudo o que ele quiser fazer em Nova York, ele pode. Não importa se você acha que é impossível, o Fisk pode. Bem, após conhecer o Rei do Crime, me diz aí, seria uma pena se ele fizesse toda a sua família sumir, né? Então, para que isso não aconteça, não esquece de se inscrever aí embaixo no canal, porque aí você vai estar me ajudando muito. Cada vez que alguém se inscreve aí, que você dá um like ou me ajuda de qualquer forma, você vai estar me ajudando a chegar cada vez mais perto do meu sonho. Além que você também vai receber vídeos geeks de qualidade toda semana, né? Afinal, eu posso falar de literalmente qualquer tema geek que você imaginar. Inclusive, sinta-se livre para recomendar um vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Assim que possível, eu trago com toda certeza. Então, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.